Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Dou por aberto o trabalho de hoje. Pergunto, segundo o secretário, se é número legal. É número legal, presidente. Peço, vereador Diego, faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, nobres colegas, demais presentes. Vou ler João 3,16. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Peço, segundo o secretário, faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 16 de novembro de 2022. Aos 16 dias do mês de novembro de 2022, no Salão Nobre Vereador José Francisco Xavier, nessa cidade, Comendador Levi Gasparian, realizou sessão ordinária, com início às 18 horas e 30 minutos. Havendo número legal, o senhor presidente deu por abertos os trabalhos, passando-se a leitura do trecho da Bíblia Sagrada, e na sequência da ata da sessão ordinária do dia 9 de novembro e da ata sintética da sessão ordinária do dia 14 de novembro, que não havendo quem quisesse falar a respeito, foram aprovados por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente, que constou de indicação número 058/2022. O vereador Hamilton Mendes Henrique, com autorização do senhor presidente, adentrou o salão nobre e ocupou seu lugar no plenário. Na sequência, passou-se as pequenas comunicações. Como não havia oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a ordem do dia. Como não havia matérias para serem apreciadas na ordem do dia, o senhor presidente colocou em discussão a indicação número 058/2022, na qual fora solicitado ao Executivo que procedesse a estudos com o objetivo de viabilizar, no âmbito municipal, a criação e a gerência de um programa de apoio permanente aos cidadãos gasparienses que efetivamente atuasse na área do esporte e cultura, através de concessão de bolsa de ajuda de curso. O vereador José Fernando Scheife, autor da proposição, comentou que eram poucos municípios que investiam em cultura, nas áreas artísticas e no esporte, e emendou que, depois de conversar com um amigo de outras cidades nas quais já existia um projeto da Bolsa Atleta, decidiram tomar a iniciativa de solicitar ao Executivo, por meio de indicação, que estendesse ao referido benefício para as áreas cultural e artística. O vereador lembrou que o vereador Nilton Ney de Oliveira concedeu o título de cidadão gaspariense a um jovem artista do município. O vereador Nilton Ney de Oliveira afirmou que o artista, depois de realizar uma temporada nos Estados Unidos, retornara ao município em razão da pandemia do novo coronavírus. O vereador José Fernando Scheife ressaltou que o jovem residia no conjunto habitacional Luiz Bento Argon e acrescentou que o auxílio do município seria muito importante para os atletas e artistas. O vereador comentou que um empresário e uma academia internacional de dança davam todo o suporte necessário ao jovem dançarino gaspariense citado e adiantou que solicitaria ao Executivo que elaborasse, na forma sugerida em sua indicação, um projeto de lei que beneficiasse artistas e atletas gasparienses, possivelmente a partir do próximo ano. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro parabenizou seu par pela indicação e afirmou que a referida proposição poderia ser o início de uma nova etapa em Levi Gasparian, que possuía jovens e adultos talentosos em diferentes áreas. A vereadora argumentou que existiam muitos talentos ocultos no município, porque faltava dar a eles a oportunidade de ser descoberto, e acrescentou que tal oportunidade fora reivindicada naquele momento pelo vereador José Fernando Scheife, por meio de sua indicação. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro declarou que conhecia vários jovens gasparienses que se destacavam no futebol e no vôlei, e ressaltou que era preciso investir na parte técnica desses atletas, com o objetivo de lhes proporcionar o crescimento em suas áreas esportivas, evitando que ficasse dependente do pouco que o município podia lhes oferecer naquele momento. A vereadora argumentou que mesmo o indivíduo que possuía um talento nato para o futebol dependia de alguém que nele investisse e apostasse em sua capacidade.
com o objetivo de aprimorar seus dotes esportivos, e emendou que a falta de incentivo impedia a realização do esportista, o que poderia acarretar sua frustração no futuro. A vereadora externou que esperava que o senhor prefeito atendesse à solicitação de seu par e ressaltou que valorizava muito o legislativo, por entender que a casa possuía condições de auxiliar o executivo no atendimento da necessidade da coletividade. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro afirmou que eram fundamentais todas as medidas do poder público que beneficiavam os gasparienses e elogiou a redação da indicação número 058/2022, que previa que o beneficiário da ajuda de custo deveria residir no município por pelo menos 2 anos, o que evitaria que fosse escancarada uma janela para que indivíduos que não pertencessem a Levi Gasparian fossem agraciados. O vereador Nilton Ney de Oliveira argumentou que o futuro projeto de lei mereceria o apoio do legislativo e emendou que era fundamental que todos os legisladores lutassem para que fosse garantido o benefício, ressaltando que o jovem bailarino Rui era um exemplo de indivíduo que realizaram o sonho de exercer bem sua atividade. O vereador comentou que, apesar do reconhecimento, infelizmente faltava o apoio àqueles que viviam de atividades ligadas à área da cultura e do esporte, e acrescentou que o apoio era fundamental para que o indivíduo pudesse exercer a profissão que sonhara desempenhar. O vereador Nilton Ney de Oliveira registrou que o jovem bailarino gaspariense, que enfrentava bastante dificuldade, tivera que derrubar muitas portas para realizar seu sonho, e declarou que, naquele momento, o apoio de patrocinadores era escasso. O vereador frisou que era muito válido e necessário o pedido feito pelo legislador, por meio de indicação, com o intuito de viabilizar a realização dos sonhos de artistas e atletas, que em muitos casos eram obrigados a buscarem outras atividades para sobreviverem. O vereador externou seu apoio ao futuro projeto de lei e emendou que certamente a casa estaria à disposição para ajudar no que fosse necessário para beneficiar os gasparienses, que se destacavam nas áreas de cultura e esporte. O vereador José Fernando Schaeffer frisou que o legislativo sempre estivera pronto para auxiliar a população e lembrou que, no passado, vários jovens gasparienses que demonstravam talento no esporte, infelizmente não tiveram o apoio necessário para atingirem seus objetivos. O vereador argumentou que, se o município iniciasse nas escolas um trabalho de investimento nas crianças e no seu desenvolvimento em diferentes áreas culturais e esportivas, certamente o sucesso seria garantido no futuro. O vereador agradeceu o apoio dos pares à sua proposição e adiantou que não mediria esforço para conseguir a concessão de bolsas de ajuda de custo aos gasparienses que efetivamente atuassem nas áreas de esporte e cultura. O senhor presidente, então, colocou a indicação número 058/2022 em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente parabenizou o vereador Tiago Federico Maia por seu enlace matrimonial realizado no sábado anterior e aproveitou para desejar-lhe muitas felicidades e as bênçãos de Deus em sua nova trajetória de vida. Prosseguindo, o senhor presidente adiantou que seria apreciado na próxima sessão ordinária o projeto de lei número 004/2022, de autoria do vereador Diego Simões de Lima Salgado, que dispunha sobre a obrigatoriedade de capacitação de, no mínimo, 2 funcionários em curso de primeiro socorro na creche ou centros de educação infantil, escola pública e privada no município. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores José Fernando Schaeffer, Nilton Ney de Oliveira, Hamilton Mendes Henrique, Diego Simões de Lima Salgado, Tiago Inês de Paula e Tiago Federico Maia, e da vereadora Maria Aparecida Ribeiro, encerrando a sessão. Dos trabalhos lavrou-se a presente ata, que vai por mim, segundo secretário, datada e assinada Comendador Levi Gasparian, 16 de novembro de 2022. Lida a ata, coloca em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloca em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Peço o segundo secretário que faça a leitura do expediente.
Comendador Livio Gasparian, 25 de outubro de 2022. Mensagem número 031/2022. Assunto: revoga a Lei Municipal número 815, de 9 de setembro de 2013 e dá outras providências. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumprimentando Vossa Excelência e seus dignos pares, vimos encaminhar o projeto de lei número 031/2022, que revoga a Lei Municipal 815, de 9 de setembro de 2013 e dá outras providências. O projeto de lei em apreço é de suma importância, pois visa estabelecer o controle dos quadros de funcionário público do município, haja vista que, na forma em que foi alterado o presente artigo anteriormente pela Lei nº 815/2013, gera insegurança e pode comprometer o orçamento público. Certo da habitual atuação de Vossa Excelência e seus digníssimos pares, dispensarão ao projeto, que é de grande importância para a municipalidade. Aproveito o ensejo para renovar protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Manarino, prefeito. Projeto de lei número 31, de 25 de outubro de 2022, revoga a lei municipal número 815, de 9 de setembro de 2013 e dá outras providências. O povo do município de Comendador Livio Gasparian, por seus representantes, decreta e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogada a lei municipal número 815, de 9 de setembro de 2013, que acrescentou no parágrafo 1º, 2º e 3º, no artigo 33 da lei número 070, de 28 de outubro de 1994. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Cláudio Manarino, prefeito. Indicação número 059/2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que subscreve nos termos regimentais indica o envio do expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine o setor competente que realize a instalação de um mataburro na rua Geraldo Duarte, próxima à residência número 38, no bairro Grotão. Justificativa. A justificativa para a presente indicação é atender às reivindicações dos moradores e proporcionar um escoadouro adequado das águas pluviais, que evitará alagamentos da referida via pública em dias de chuva forte. Comendador Livio Gasparian, 21 de novembro de 2022. Diego Simões de Lima Salgado, vereador. Passando aí as pequenas comunicações, não há nenhum orador inscrito. Então, pela ordem aqui, nós vamos colocar o projeto de lei 04 de 2022 e eu peço o segundo secretário faça a leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 074/2022. Processo número 075/2022. Relatório. Projeto de lei número 04/2022, de autoria do vereador Diego Simões de Lima Salgado, que dispõe sobre obrigatoriedade de capacitação de no mínimo 2 funcionários em curso de primeiros socorros nas creches ou centros de educação infantil, escolas públicas e privadas do município de Comendador Livio Gasparian. Voto da relatora. Como o projeto em exame se reveste em plena legalidade, aprova seu envio para apreciação do outro plenário. Comendador Livio Gasparian, em 21 de novembro de 2022. Maria Aparecida Ribeiro, relatora. Conclusão. A Comissão de Justiça e Redação, reunida nessa data, aprova o voto da relatora, transformando em parecer. Comendador Livio Gasparian, em 21 de novembro de 2022. Sérgio Nepomuceno de Souza, presidente. Tiago Federico Maia, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 034/2022, processo número 075/2022, relatório. Projeto de lei número 04/2022, de autoria do vereador Diego Simões de Lima Salgado, que dispõe sobre a obrigatoriedade de capacitação de no mínimo 2 funcionários em curso de primeiro socorro nas creches ou centros de educação infantil e escolas públicas e privadas do município de Comendador Livio Gasparian. Voto da relatora. Como o projeto em exame se reveste em plena legalidade, aprova o seu envio para apreciação do douto plenário. Comendador Livio Gasparian, em 21 de novembro de 2022. Maria Aparecida Ribeiro, relatora.
Conclusão. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida nessa data, aprova o voto da relatora ao processo número 075/2022, transformando em parecer Comendador Levi Gasparian, em 21 de novembro de 2022, Thiago Federico Maia, presidente, Sérgio Nepomuceno de Souza, vice-presidente. Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde, parecer número 031/2022, processo número 075/2022, relatório. Projeto de lei número 04/2022, de autoria do vereador Diego Simões de Lima Salgado, que dispõe sobre a obrigatoriedade de capacitação de, no mínimo, 2 funcionários em curso de primeiros socorros nas creches ou centros de educação infantis e escolas públicas e privadas do município de Comendador Levi Gasparian. Voto da relatora. Como o projeto em exame se reveste em plena legalidade, aprovo seu envio para apreciação do outro plenário. Comendador Levi Gasparian, em 21 de novembro de 2022, Maria Aparecida Ribeiro, relatora. Conclusão. A Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde, reunida nessa data, aprova o voto da relatora ao processo número 075/2022, transformando em parecer Comendador Levi Gasparian, em 21 de novembro de 2022. Thiago Federico Maia, vice-presidente, Thiago Inês de Paula, membro. Lidos os pareceres, coloque em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Senhor presidente, eu peço licença de interstício. Concedida a dispensa de interstício, então peço agora o segundo secretário que faça a leitura da emenda. Projeto de lei número 04/2022, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, apresento para apreciação do douto plenário o seguinte projeto de lei. Dispõe sobre a obrigatoriedade de capacitação de, no mínimo, 2 funcionários em curso de primeiros socorros nas creches ou centros de educação infantil e escolas públicas e privadas do município de Comendador Levi Gasparian. Coloque todo o projeto em discussão. Em votação, vereador que for a favor, permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Coloco a indicação em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Como não há mais nada tratado, dou por encerrar os trabalhos de hoje, agradecendo a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus permitir. Só passando um recadinho que tem um decreto aí da Copa. Então nós vamos seguir o que a prefeitura baixou o decreto e nós fixamos ali fora ali também, né? Claro que não vai atingir a questão das nossas sessões, mas a parte administrativa aí, o pessoal observar. Então até a próxima sessão.